Muito bom dia a todos, live a live, firmes e fortes e com certeza. Ninguém está vacilando, nós estamos indo com toda certeza e sem sombra de dúvida. Isso que nós estudamos nos últimos dias. Hoje vamos continuar a aprender como aplicar o conceito de firmeza, certeza e realmente seguir uma linha com persistência. Nós vamos estudar a diferença entre tacto e diplomacia e, às vezes, a necessidade de dizer a nossa opinião com toda a firmeza, mesmo se isso não é de total agrado de todos. Vamos aprender bem a arte da diplomacia e quando que ela tem que ser usada. Ou seja, vamos pegar isso aqui desde o início. Quando uma criança está querendo um pouco de sorvete, tem uma maneira como que ela normalmente pede. E quando nós queremos um aumento de salário, ou condições diferentes onde que nós trabalhamos, é uma outra maneira. Ou seja, o nosso filhinho, quando ele pede o sorvete dele, ele vai pedir isso aqui de uma forma totalmente direta. Ele vai gritar, ele vai bater na mesa, ele vai gritar, eu quero, e não tem conversa com ele. Aliás, não tem diplomacia nenhuma. Às vezes a gente fala para ele, olha, você poderia fazer o mesmo pedido de uma forma mais calma? Você poderia pedir com mais respeito? Mas ele tem dificuldade. Seus pedidos têm que ser atendidos naquela hora, daquela maneira, do jeito que ele quer. Mas quando nós pedimos algo, aumento de salário, condições diferentes, jamais que vamos pedir dessa forma. Começamos uma diplomacia, uma negociação, sem gritar, sem bater na mesa, mas sendo muito calmo, dando todas as razões e motivos porque nós achamos que nós merecemos. E realmente pleiteando aquilo que nós queremos com tacto e diplomacia. Tacto e diplomacia é algo que nós aplicamos em todos os aspectos da nossa vida. Desde os assuntos importantes, quando queremos convencer as nossas esposas para fazer algo que importa para nós. Ou quando nós queremos que nosso filho faça a lição de casa. Sempre tem uma certa negociação e sempre precisamos aplicar tacto e diplomacia. É interessante, sempre optamos pela diplomacia. Isso é o caminho que nós optamos. É mais seguro. Mas, se após de várias tentativas nossas, tentativas diplomáticas, nós não conseguimos aquilo que realmente a gente queria, nessa hora a gente parte pelo outro lado, mostrar firmeza, bater na mesa e às vezes dar um pequeno grito, ter uma alteração da nossa voz. Mas o que vamos estudar hoje? Que não sempre diplomacia funciona. Em certos assuntos na vida, seria melhor e é o correto abandonar os caminhos diplomáticos e realmente se expressar com mais firmeza, com mais certeza e, de certa forma, confrontando. E para entender melhor esse assunto,
Vamos pegar a leitura da Torá da nossa semana. Yehudá, a conversa de Yehudá com José. Até o trecho que nós vamos ler no fim dessa semana, Yehudá é super diplomático. Ele pede, ele implora, ele argumenta, ele explica. Mas quando chega numa hora crítica, Yehudá se aproxima com José e ele começa a falar com eles palavras duras. Yehudá realmente confrontou José, assim que começa a leitura. Ele fala para ele assim, deixa eu te falar algo que eu sei que não vai ser de teu agrado, mas mesmo assim, tenha paciência para me ouvir até o fim. Aqui, Yehudá não é mais o bonzinho Yehudá que estudamos até agora. Não é mais aquele burocrata bem vestido, negociando algum peace treaty que nem está acontecendo agora no mundo, num lugar onde está todo mundo sentado com toda aquela diplomacia. Não, aqui ele está confrontando. Ele está falando palavras duras, dizendo, você não vai gostar daquilo que eu vou falar, mas não tem outro jeito, você vai me ouvir. Por que Yehudá abandonou a diplomacia e partir para uma confrontação, correndo os riscos, o que uma confrontação pode realmente trazer em resultados? A resposta é muito simples. Quando abandonamos a diplomacia e vamos direto no assunto, como se diz. Eu ouvi essas palavras várias vezes do Rebbe. Quando algo dói, e realmente dói, as pessoas gritam. Se alguém vai pegar uma agulha e vai te picar, você não vai responder, ai meu amigo, eu acho que é uma boa ideia o que você está fazendo. Isso machuca. Não, você vai dar aquele grito, vai falar, o que você está fazendo, imbecil? O que está acontecendo? Você não tem bom senso? Quando dói, a gente grita. Se alguém cortou teu dedo, você grita em dor. Isso é natural. Apesar que o que o grito vai te ajudar? Já foi cortado o teu dedo. Mas você grita, porque quando tem dor, as pessoas gritam. Porque realmente o assunto te atingiu, o assunto te importa. A confrontação entre Yehuda, Judas, como se fala aqui em português, e José, agora virou sério. Agora, José está querendo pegar o irmão do Benjamim e ter ele como refém. Yehuda fala para Yosef, não, senhor. Você pode ser o vice-rei, você pode ser o homem com mais influência do mundo, mas essa vez não vai ser da tua maneira. Esquece. Esquece. Nós já sofremos um assunto de perder um irmão e mais uma vez, não. Se olharmos as primeiras palavras, Yehuda fala para José, você é igual do faraó. Você promete e não cumpre. Você nos enganou. E no fim ele fala, se vai precisar, eu acabo com você e com o faraó junto. Uau, imagina alguém falar assim. Isso só fala alguém que tem toda a certeza e toda a autoconfiança e também convencido no razão e na honestidade daquilo que ele está pleiteando. Yehudá é forte, ele está com certeza, está firme e ele não está afim da diplomacia mais. Acabou a diplomacia. Agora, como se diz aqui, é a hora da verdade. Para Yehudá, não tem mais como ficar na área de diplomacia que às vezes fica nos lembrando do dito, tão como aqui fica em cima do muro. Tentar. Não, aqui não tem mais tentativas. Tentar convencer. Agora tem um fogo dentro de Yehudá que não dá mais tempo para negociar. Agora a casa pegou fogo. Por isso,
ele despertou todo o seu íntimo e confrontou o vice-rei do Egito. E agora ele está mandando, não está mais pedindo. Acabou com a diplomacia. Agora, o que isso significa? Primeira coisa, vamos trazer isso um pouco mais para a nossa realidade. Cada um de nós tem assuntos que realmente lhe importam, que são not negotiable. Não tudo na nossa vida cabe na área da diplomacia. Tem assuntos que atingem a essência do nosso ser e o íntimo da nossa alma. Quando chega nesse ponto, esquece da diplomacia. Aqui não cabe mais diplomacia. Para Yehuda, se tratou de salvar uma vida. Para nós, cada um de nós tem seus valores e seus princípios, onde que não tem mais negociação. Por isso, temos o ponto número 1 na nossa conversa. Diplomacia é ótimo. Funciona em muitos casos. Mas tem horas onde que a gente tem que abandonar a diplomacia e realmente mostrar que esse assunto não é um assunto que pertence à diplomacia. É o nosso ser, é a nossa essência. Isso é not negotiable. Mas agora, já que nós entendemos isso nos ajuda um pouco para entender o que nós estudamos nos últimos dias, para poder realmente se expressar com firmeza, de uma forma honesta, sem diplomacia. Precisamos ter certeza da nossa causa. Se nós somos pessoas que sempre vivem em dúvida, jamais que vamos ter a firmeza necessária. Mas antes de se aprofundar totalmente nesse assunto, vamos voltar um pouco e estudar bem o assunto que é chamado diplomacia. Tacto e diplomacia. Vamos ver o que é isso, a sua importância, e depois vamos voltar para ver quando que é usado e quando não deve ser usado. Hoje de manhã, para entender bem, porque às vezes eu leio algo em inglês, depois eu tenho o trabalho de trazer isso aqui em português. No inglês tem duas palavras que são quase iguais. Tact and diplomacy. Que quando olhei como traduzir, se traduz como tacto e diplomacia. O que é tacto e diplomacia? Vamos pegar, em primeiro lugar, a definição do assunto. Diplomacia é a arte de deixar uma outra pessoa fazer o que nós queremos que faz. Alguém que é diplomático, ele sabe convencer uma outra pessoa para seguir a nossa ideia. Isso é a arte da diplomacia. Convencer a outra para outra seguir a nossa ideia. Tacto normalmente é usado também numa arte de fazer realmente, de estabelecer uma ideia, de convencer uma outra pessoa com uma ideia sem tornar ele teu inimigo. Isso, fazer algum contato, significa que ele aceita sem ter bad feelings, sentimentos ruins. Ou seja, são realmente importantes na vida a gente aprender a arte de tacto e diplomacia. Agora vamos ver o que é necessário para ser uma pessoa diplomático e ser uma pessoa que realmente possui tacto. Em primeiro lugar, para ser um bom diplomata e ter tacto, tem que ser uma pessoa que ele entende os sentimentos das outras pessoas. E ele responde de uma maneira que a outra pessoa ganha a confiança necessária para ele poder mudar o seu caminho, aceitar a proposta sem se ofender. Realmente, aqui temos um grande dom, um grande talento.
começamos a conversar com uma pessoa que tem uma ideia diferente. E essa ideia é oposta daquilo que nós achamos ou gostaríamos que ele faz ou que ele se comporta. E com diplomacia, vamos passar a nossa ideia para ele, que é a nossa, mudando a sua forma de se comportar, até pensar, falar ou fazer. E fazendo isso aqui de tal forma que ele continua sendo o nosso amigo e não se sente usado ou transformado. Ou seja, não é força que nós usamos a diplomacia. Sem dúvida nenhuma, temos que ser atentos para a personalidade da pessoa com quem que nós falamos e realmente ser sensível para aquilo que é a sua dificuldade, a sua forma de entender e mudar aquilo com contato e diplomacia. Vamos ver quantos assuntos vamos precisar aprender para ser uma pessoa diplomática, contato e verdadeiro. Por quê? Tem muitas pessoas que entendem que diplomacia é falsidade. É usar palavras bonitas que convencem uma outra pessoa, mas depois o outro percebe que ele foi enganado. Não, isso na diplomacia se chama mentira. Diplomacia é algo muito verdadeiro, mas é colocado de tal forma que uma outra pessoa, e às vezes o nosso adversário, ele tem a capacidade de ouvir mesmo, ouvir, internalizar e se integrar nesse novo conceito. Quantas qualidades devemos aplicar para poder ser um diplomata verdadeiro? Em primeiro lugar, temos que ser alguém que é capaz de ouvir. Isso é chamado no inglês attentive listening. Muitos de nós, infelizmente, sofremos que nós não ouvimos. Agora, eu não estou falando que nós não ouvimos porque precisa um aparelho auditivo. Não, nós não ouvimos significa que nós não prestamos atenção àquilo que o outro está nos dizendo. Não apenas para as palavras, mas o conteúdo e como que está sendo dito, o sentimento que acompanha as palavras do outro para nós. Precisamos aprender a ouvir. Isso é um assunto que nós vamos precisar dedicar tempo, porque infelizmente nós não ouvimos bem. Precisamos emotional intelligence, inteligência emocional. Já estudamos um pouco sobre aquilo. Pessoas que têm emotional intelligence, eles podem usar tacto e diplomacia de uma forma mais natural na sua comunicação. Ou seja, emotional intelligence é a capacidade de entender melhor os nossos sentimentos, como também entender e decifrar os sentimentos de uma outra pessoa. Isso foi número 2. O número 3, assertividade. Assertividade é algo que é super importante. Vamos entender melhor o que significa uma pessoa que é assertiva, que realmente tem uma opinião formada com clareza, com objetividade. Isso também é importante quando falamos com outra pessoa, porque quando falamos com outra pessoa e a nossa ideia não está clara, não adianta ser diplomático, o outro sente que nem nós sabemos o que realmente queremos. Depois tem uma palavra que não é muito usada. Também fez uso do dicionário, hoje se chama rapport. O que é rapport? Rapport realmente é um dom e talento para poder corresponder com uma outra pessoa, onde que os feelings, os nossos sentimentos fluem de nós para ele e dele para nós. A conversa flui bem. Isso chama rapport. É uma certa ligação entre os seres humanos. E também temos que ser uma pessoa polite. O que é polite? Uma pessoa que tem boas maneiras. Ele sabe ouvir,
ele sabe respeitar o outro, ele sabe se respeitar também. Tudo isso é necessário. Se temos essas qualidades, que são 6, que vimos até agora, nós vamos poder realmente usar diplomacia e tacto de uma forma correta, que apesar que inicialmente aquela outra pessoa foi uma adversária, ele pensa totalmente diferente, mas usando esse mix de sentimentos e atitudes e comportamentos que nós vimos, e juntando aquilo com a diplomacia necessária, conseguimos passar para ele a nossa ideia. Mas, ao mesmo tempo, passamos para ele também maneiras como que ele pode receber essa ideia sem se sentir machucado, sem se sentir ofendido. De tal forma que ele acaba aceitando nosso com boa vontade e a amizade flui. Uma vez eu ouvi de um grande mestre que ele falou: a verdadeira arte da diplomacia é quando falamos com outra pessoa e depois da conversa o outro fala: sabe alguma coisa? Eu acho que aquilo que eu estou ouvindo agora é exatamente o que eu quis dizer antes. Só eu falei isso nas palavras erradas. Apesar que o que ele falou antes foi antagônico, foi totalmente diferente daquilo que ele está falando agora. Mas não tem problema. Desde que agora, isso faz parte da diplomacia, desde que agora ele entende que aquilo que nós estamos falando, aquilo que ele quis falar, é a mesma coisa, já ganhamos aquilo que realmente é o nosso objetivo. Aqui a importância da diplomacia e o tacto. Nós vamos ainda se aprofundar bem nessa arte, porque essa arte de diplomacia é uma soma. Realmente, quem que nós somos? Será que conseguimos uma elevação espiritual? Porque para ter diplomacia temos que ser pessoas elevadas. Sentimos uma outra pessoa, somos capazes de ouvir. Jamais que ofendemos alguém. Pessoas com tolerância, tudo isso que faz parte da diplomacia. Por isso, vamos aprender a arte da diplomacia. E depois que nós vamos entender bem a arte da diplomacia, vamos ainda ver que parte da diplomacia, vamos falar de uma forma diferente, é não usar a diplomacia certo, mas de vez em quando se expressar com firmeza, com força, principalmente quando o assunto dói. Quando o assunto dói, o assunto nos atinge, é a hora de mudar o channel, mudar o canal e começar a falar de uma forma diferente e até pensar de uma forma diferente. Com mais firmeza e mais coragem. Mas a própria diplomacia nos diz: olha, para com a diplomacia agora e fala, como se diz aqui, coisa com coisa. Fala direto no assunto. Ok, vamos em frente, porque a nossa vida necessita gente que são especialistas, peritos na área da diplomacia. Muitas vezes, até para falar com o nosso instinto mal, é bom usar um pouco de diplomacia. Mas muitas vezes, quando falamos com o nosso instinto mal, não é diplomacia. Ali é uma linguagem direta no assunto, com toda a firmeza. Mas vamos em frente, porque o assunto é longo. Bom dia para todos e muito sucesso. E muita certeza.